Será que servidor público pode ser demitido através de uma sindicância? Bom, se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, provavelmente já conhece os três principais tipos de sindicância que a gente tem no âmbito do direito disciplinar na administração pública. Sindicância investigatória, que não pode aplicar nenhum tipo de punição. Sindicância punitiva, que pode aplicar penas leves, né, como advertência e suspensão até 30 dias. E sindicância patrimonial, que é uma fase de investigação em relação ao patrimônio do servidor, que se for constatada alguma irregularidade, é aberto um processo administrativo disciplinar. Então, em regra, não pode um servidor ser demitido através de uma sindicância. Contudo, existem duas situações que o servidor público que está respondendo uma sindicância precisa ter bastante atenção, porque ele pode sim ser demitido. Quais são essas situações? Primeiro, tem muitos municípios pequenos, câmaras municipais de cidades pequenas que utilizam um estatuto muito antigo, um estatuto de 1960, 1970, e muitas vezes esses estatutos não fazem nenhum tipo de diferenciação entre os termos de sindicância e processo administrativo disciplinar. A maioria deles, inclusive, figura a sindicância como se fosse um processo administrativo disciplinar. E qual que é o grande problema? É formada uma comissão para a sindicância, para apurar infrações do servidor público. Ele recebe a notificação de que foi instaurada uma sindicância e muitas das vezes nem tem o complemento, se é sindicância punitiva, investigatória, enfim, aparece só sindicância. Ele dá uma pesquisada na internet e olha que sindicância não aplica pena de demissão, só penas mais leves, né? Advertência e suspensão até 30 dias, como eu informei. Daí ele fica tranquilo. Muitas das vezes nem participa das oitivas de testemunha, ele permanece em silêncio quando é ouvido, não apresenta defesa escrita, fica para um defensor dativo e ele é surpreendido com a pena de demissão ao final dessa sindicância. E isso não tem nada de irregular. Por quê? A sindicância, o processo administrativo disciplinar, ele é regulamentado pelas leis locais. Isso é uma grande crítica que eu tenho, eu sempre bato na tecla. Sempre que eu posso dar alguma palestra, alguma entrevista, eu falo que a gente precisa de uma norma abrangente que se aplica a todos os entes, né? Um código processual que regulamente o processo administrativo disciplinar e a sindicância no âmbito da administração pública, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas o fato é que não houve irregularidade porque no estatuto está previsto que a sindicância, no caso daquele município, daquela câmara, é a ferramenta, é o procedimento correto para apurar qualquer infração e, se constatada a infração, aplicar a pena devida, a pena que é proporcional ao ilícito. Então isso é um grande problema. E um outro nome que alguns municípios e algumas câmaras utilizam, que também equivale a processo administrativo disciplinar, é inquérito administrativo. Então, sempre que você tiver uma notificação que foi instaurada uma sindicância, confirme no estatuto do seu município, da sua Câmara Municipal, do seu estado. No federal é a Lei 8.112, mas confirme se aquela sindicância é mesmo uma sindicância ou se no seu estatuto, se no seu município, ela tem uma configuração diferente. A mesma coisa para inquérito. Recebeu a informação que é um inquérito administrativo, verifique se esse inquérito é equivalente a um processo administrativo disciplinar. Toda atenção é pouca, ok? Outro ponto que merece sua atenção. Existem casos, eu já falei algumas vezes, né, que a sindicância ela não é pré-requisito para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Contudo, em situações que ainda há dúvidas sobre a autoria, sobre a materialidade da possível infração, como a administração pública tem um princípio da economicidade, ou seja, eu gasto o menos possível para chegar ao melhor resultado, muitas comissões, muitos entes instauram primeiro uma sindicância, que é um procedimento muito mais célere, muito menos formal, que ele é muito naquele caráter de investigação, de pegar informações, e pode ser até feito através de um servidor apenas, ao invés de 3 servidores. Então é instaurada uma sindicância para futuramente, se for o caso, constatada alguma infração, instaurar um processo administrativo disciplinar. Mas, novamente, não é pré-requisito. Contudo, o que pode acontecer, e isso é ilegal, tá? É feita uma comissão de sindicância, essa comissão apura diversas provas, ouve testemunhas, faz perícias, tudo sem dar ciência ao servidor que está sendo investigado,
E depois, constatada a infração, eles abrem um PAD e não fazem nenhum tipo de ato instrutório. O que isso significa? Eles utilizam do que foi feito durante a sindicância como se fosse a produção de provas suficiente para o processo administrativo disciplinar. Veja só, isso é ilegal, isso é cerceamento de defesa. Fere o contraditório, fere a ampla defesa. Como que acontece na prática? O pessoal pega os elementos da sindicância, o relatório final que determinou a abertura do PAD e já imediatamente abre um PAD praticamente na fase final, com o termo de indiciação do servidor, abrindo um prazo para a defesa, sem a oportunidade dele fazer contradita das testemunhas, dele participar das oitivas de testemunhas, né? Já abre o prazo para ele apresentar a sua defesa de acordo com o que foi levantado na sindicância. Mas lembre-se, não foi feito contraditório e ampla defesa na sindicância. Então, ainda que a administração pública tenha essa prerrogativa de fazer essa investigação, que é muito válido, se a partir dessa investigação, a partir dessa sindicância, for aberto um processo administrativo disciplinar, as provas que foram feitas, que foram produzidas de maneira unilateral, ou seja, só pela atuação da comissão, elas precisam ser refeitas. Então, as oitivas de testemunhas, elas precisam ser refeitas. E é importante destacar, não pode ser a mesma comissão de sindicância, tá? Porque ela já tem um juízo prévio de valor, porque ela determinou que seja instaurado um PAD. Então é outra comissão e tem que ser feitas as mesmas audiências e tem que ser oportunizado ao servidor de arrolar as testemunhas que ele entende pertinente para o caso. Se tiver tido alguma perícia, tem que ser refeita, ou no mínimo, tem que ser fornecidas as razões do perito para que o servidor público ele possa contra-argumentar aquela avaliação do perito e levar até um especialista da confiança dele para fazer um laudo que faça a contraposição em relação aos argumentos do perito. Então, muita atenção a esses dois pontos, tá? Por quê? Se você recebeu uma notificação de um PAD e sabe que houve, pelo menos soube, né, a partir da instauração do PAD, que houve uma sindicância, primeira coisa, você precisa ter acesso a essa sindicância. É normal que no momento que está acontecendo a sindicância, eles não dê essa ciência ao servidor. Mas aí se ele abrir um PAD, se a comissão abrir um PAD por causa dessa sindicância, principalmente quando é no sistema SEI, você precisa ter acesso na íntegra aos autos dessa sindicância. Peça à comissão, olha, eu quero que seja disponibilizado imediatamente o acesso aos autos da sindicância. Porque eles alegam o seguinte, mas era outra comissão, a gente não tem mais acesso, expirou. Impetra o mandado de segurança. Você tem o direito de receber isso. Você precisa saber o que estão te imputando. Você precisa ter o direito de rebater os argumentos. Você precisa ter o direito de apresentar a sua versão dos fatos. Então, acesso a essa sindicância é fundamental, ok? Então, muita atenção a isso, porque você precisa levantar esses argumentos, essas nulidades, para não chegar no judiciário e o juiz entender que isso é uma nulidade de algibeira. Já falei sobre isso de outros vídeos, né? O servidor não alega nenhum tipo de nulidade, né? Tentando levar isso para o judiciário para anular tudo, mas se você não alegou na via administrativa, o judiciário pode entender que isso é uma nulidade de algibeira, que é o quê? Você como se furtasse, né, de argumentar isso na tentativa de acionar o judiciário para causar a nulidade total do procedimento. É um entendimento assim, tem até decisões do STJ, sem dúvida, mas o fato é que nesse caso específico da sindicância, ainda que o servidor não alegue, sinceramente, para mim o judiciário não pode alegar nulidade de algibeira. Ainda que abra ali no finalzinho o prazo de defesa escrita, ainda que ouça o servidor público, se não foi respeitado o contraditório e ampla defesa em relação às provas que levaram à sua demissão, ele pode sim fazer uma anulação na via judicial. Contudo, reforço a necessidade e a importância de você argumentar isso na sua defesa para que seja refeita a fase instrutória do processo administrativo disciplinar com as provas que foram produzidas na sindicância.